Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a primeira aula da semana. Hoje nós começamos um novo assunto. O assunto é sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá certo? E hoje é uma apresentação do sistema para todo mundo. Não precisa ficar receoso, nada disso. A gente vai aprender simplesmente a identificar um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. E para isso, né, a gente tem como objetivo para o final da aula ler situações problema que envolvam sistemas e conseguir equacionar as hipóteses na intenção de montar um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, ou seja, isso aqui ó, é conseguir montar duas equações. Basicamente é isso, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar então para uma introdução sobre o assunto. E aí cabe a gente ressaltar que há situações das quais possuímos informações, mas não dispomos da solução tão facilmente, assim como foi no conteúdo anterior de equações do primeiro grau. Quando isso acontecer, a gente precisa trabalhar um pouco mais com as informações ou com as hipóteses, chamem do jeito que vocês quiserem, a gente precisa trabalhar um pouco mais com as informações que a gente tem, a fim de obter o resultado que a gente espera, que a gente quer encontrar, certo? Quando a gente tem duas incógnitas, que é o caso dessa matéria agora, nós vamos precisar de duas equações. Então, a gente geralmente, né, nesse tipo de problema, nós vamos ter duas incógnitas, então a gente vai ter que ter, no mínimo, duas equações, que é o que a gente vai encontrar aqui, né, para a gente resolver o que a gente denomina de sistema de equações. Então, o nosso objetivo é encontrar o valor de duas incógnitas, geralmente, tá bom? Esse vai ser o nosso objetivo ao longo de todo esse conteúdo. Uma observação antes de nós partirmos para a prática, né? Nessa aula a gente não vai encontrar solução. Aqui a gente vai simplesmente elaborar um sistema, conhecer como é que escreve, conhecer o que é um sistema, tá bom? E aí a partir da aula de manhã com a Tenente Flávia, vocês vão resolver um sistema efetivamente. Aqui a gente vai aprender a montar a partir de situação-problema, como dito lá no começo do nosso vídeo. Tá certo? Então, vamos começar com um exemplo de um problema que caiu no Enem. E o problema é o seguinte, está escrito assim, ó, uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$ 20 ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar R$ 10. Não há cobrança inicial para participar do jogo. Um participante deu 80 tiros e ao final recebeu R$ 100. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? Então, só reforçando, essa parte aqui, ó, a pergunta do problema, ela não vai ser o nosso objetivo nessa aula. Nós não vamos responder isso, mas como todo problema tem que ter uma pergunta, né? Vocês concordam comigo, pessoal, que eu posso chamar, eu posso dar o nome, né, eu posso dar a variável incógnita, eu posso chamar de x a quantidade de tiros certos, e vocês concordam comigo que eu posso chamar de y a quantidade de tiros errados? Bom, ele deu x tiros certos e x tiros errados. Então, se ele deu 80 tiros, eu acho que é plausível eu dizer que a quantidade de tiros certos mais a quantidade de tiros errados é 80, não é? E como é que a gente faz para a gente montar uma outra situação aí com relação aos valores? Eu acho que, ó, vamos lá, eu já vou acabar com o mistério, fica desse jeito aí. Concorda comigo? Ó, a quantidade de tiros certos mais a quantidade de tiros errados igual a 80. E se cada tiro certo ele ganha R$ 20, e se a cada tiro errado ele perde R$ 10, 20x menos 10y é igual a 100, que é o tanto que ele recebeu de prêmio. Não é isso mesmo? Bom, aqui a gente fez um pouco rápido, foi só para a gente começar a esquentar os motores e para a gente observar principalmente que quando nós vamos escrever um sistema de equações do primeiro grau, ou um sistema de equações qualquer, a gente indica que nós temos um sistema com essa chave aqui, ó. É um sistema de duas equações, tá certo? Esse sistema é um sistema de duas equações e nós temos neste sistema de equações quantas incógnitas?
Nós temos duas incógnitas e elas aparecem cada uma vez em cada equação, tá bom? De novo, não é nossa intenção resolver esse sistema. Vamos lá, agora sim, vamos partir de uma situação, que eu estou chamando de situação 1, e aqui nós vamos montar o problema desde o começo, com bastante calma, para a gente ver como que a gente faz isso aí. Então, a gente começa a conhecer os sistemas de equação a partir daqui. Bom, o problema é, Lilia vai ao shopping com a intenção de comprar sapatos e sandálias. Ela vê uma promoção em que um par de sapatos e um par de sandálias custam juntos R$ 68. O preço do par de sapatos é R$ 10 mais caro que o preço de um par de sandália. Quanto custa um par de cada artigo? Bom, a gente precisa observar aqui o seguinte, nós temos uma situação problema e ele quer que a gente descubra quanto custa um par de cada artigo, ou seja, nós temos aí duas incógnitas. Eu posso chamar, se eu quiser, X de par de sandália ou par de sapatos, vamos lá, par de sapatos. E eu posso chamar de Y o par de sandália. Por que eu chamo de X e Y? Para ficar mais simples quando a gente formaliza nas equações, né? A gente já estudou isso um pouco lá no conteúdo de equações. E aí agora a gente começa a pegar as informações que o texto dá para a gente poder resolver esse negócio. A primeira informação é o seguinte, aqui ó, ela vê uma promoção em que um par de sapato e um par de sandália custam juntos R$ 68. Como que eu posso traduzir isso para o matematiquês? Eu posso falar que X mais Y é igual a 68. Tem uma outra informação aí que vai nos dar uma outra equação. Aí sim nós vamos ter um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Qual é a outra informação? Está falando que o preço do par de sapato, e qual é o preço do par de sapato? É X, não é? O preço do par de sapato é igual ao preço do par de sandália mais R$ 10. Repara aí para você ver. Ó, é o preço do par de sandália mais R$ 10. Falou que é R$ 10 mais caro que o preço de um par de sandália. Bom, aqui estão as nossas duas equações e essas equações juntas, se nós operarmos com elas ao mesmo tempo, né, juntas, isso dará para a gente um sistema de equações do primeiro grau. Certo? Aqui, a gente para por aqui. Existem técnicas de resolver tudo direitinho, né? Depois, se você quiser, você pode voltar no vídeo e tentar resolver. Mas por enquanto vamos parar por aqui. A segunda situação diz o seguinte: a soma das idades de Natália e Cláudia é igual a 31 anos e a diferença entre as idades é 3 anos. Qual é a idade de cada uma, sabendo que Natália é mais velha que Cláudia? Bom, essa aqui é uma informação importante. Ó. Natália é mais velha que Cláudia. Quando é que essa informação vai ser importante? Quando eu disser da diferença entre as idades dela, porque vai ser a idade da mais velha menos a idade da mais nova, não o contrário, tá bom? Eu vou dar uns nomes diferentes aqui, se você ver o material de apoio, você vai verificar que ele chamou de X e Y, mas eu vou dar nomes diferentes aqui. Eu vou chamar de N a idade da Natália. E eu vou chamar de C a idade da Cláudia, que é a mais nova. Como é que fica o meu sistema? Porque eu estou querendo saber qual é a idade de cada um. Então eu tenho duas incógnitas. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, porque eu só consigo descobrir o valor de duas incógnitas que tem uma dependência entre si se eu tiver duas equações. Então como é que eu formo as duas equações? Primeiro falou que a soma das idades é 31 anos. Então, N mais C igual a 31. Aqui, ó. E depois, o problema fala que a diferença entre as idades é de 3 anos e que Natália é mais velha que Cláudia, né? Então, eu pego a idade da mais velha, subtraio a idade da mais nova e tenho 3. Ah lá, meu sistema formadinho aqui, ó. A partir daqui, né, e a partir da aula que vem que vocês vão ter com a Tenente Flávia, é só calcular é só operar com esse sistema que vocês vão descobrir a solução. As cenas dos próximos capítulos. Por fim, a situação 3 diz o seguinte para a gente.
uma lata de leite e uma de chocolate em pó custam juntas R$ 3,80. Sabendo que 2 latas de leite e uma de chocolate custam juntas R$ 4,80, escreva o sistema que determine quanto custa cada lata de leite e a lata de chocolate. Então vamos lá. Bom, eu vou começar chamando a minha lata de leite de X. Vou voltar para o X e para o Y. Então, preço da lata de leite. E vou chamar de Y. Desculpa a letra aí, viu, pessoal? O preço da lata de chocolate. Não precisa colocar em pó, não. Quais são as informações que eu tenho para montar meu sistema? Primeira informação que eu tenho é que uma lata de leite e uma de chocolate em pó custam juntas R$ 3,80. Então eu posso dizer que X mais Y vai dar 3,8 ou 3,80, você que sabe. A outra informação que eu tenho é que 2 latas de leite e uma de chocolate custam juntas R$ 4,80. Como é que eu faço isso então? Ó, 2 latas de leite e uma de chocolate custam juntas R$ 4,80. Tem um sistema de equações aqui? Tem um sistema de equações porque são 2 equações originadas do mesmo problema. A partir do momento que eu consigo resolver as duas, eu consigo encontrar a solução para o preço de uma lata de leite, enfim. Aqui está o sistema da situação 3. Bom, nada mais que isso por hoje, só um assunto introdutório, tá bom? Tem uma tarefa para vocês fazerem, quando vocês forem lá no PDF baixarem o material de apoio, vocês vão ver que tem a página 286 e 287, e a gente quer que vocês façam os exercícios de 1 a 6, são todos que tem lá praticamente, tá bom? Façam os exercícios de 1 a 6, lembrando que esses exercícios, eles não pedem que vocês resolvam a equação. Quem quiser resolver, quem já souber resolver, fica à vontade. Mas o objetivo para vocês entregarem para nós é simplesmente montar um sistema, elaborar um sistema a partir de uma situação problema. A gente cumpriu a finalidade da aula e a gente aprende o conteúdo destinado para hoje. Amanhã vocês vão ficar com a Tenente Flávia e ela vai falar para vocês como é que a gente começa a resolver esses sistemas de equação aí, o que é a solução de um sistema e tudo mais. Por enquanto, ó, fiquem com a nossa frasezinha de sempre aí. Essa frase é uma frase bacana, uma frase potente, né, que nos incentiva a estudar, não é só porque a gente precisa, não. Por causa de todas essas coisas aí, por causa de todos esses aspectos aí que são muito mais importantes do que a necessidade de tirar uma nota boa, a necessidade de estudar, isso é só a nossa obrigação. Vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo. E até lá, tchau!